Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você estiver vendo este vídeo aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Paulo, sou proprietário deste canal do YouTube chamado Mobilidade Urbana sobre Trilhos e sou deficiente visual e sou spotter. Se você já é novo ou nova por aqui, se você caiu de paraquedas nesse canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sinta-se à vontade, se inscreve aí, deixe bastante like e ative o sininho para receber as notificações. E aí você vai ficar sabendo quando um vídeo meu, como esse aqui, for publicado. E se já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu joinha. Beleza? Bem, o assunto de hoje é um assunto que praticamente virou piada na postagem do metrô do Distrito Federal nas redes sociais. E aí eu incluo, por exemplo, a postagem não, o Facebook e o Instagram. Correto? Correto. Gente, o que a postagem lá diz o seguinte. O interessante é que a cada ano, assim como o metrô DF, o metrô de São Paulo e outras companhias metroferroviárias fazem uma pesquisa de satisfação. Mas essa aqui, como todas as outras, tem sido uma, com todo respeito aqui, uma piada. Sendo bem sincero. Para quem não sabe, eu sou usuário do metrô DF há 10 anos. Desde o dia 4 de fevereiro de 2013. E nunca se ouviu falar, até hoje, em se tratando de expansão. Nunca se ouviu falar, por exemplo, na questão de instalação de itens de acessibilidade nas demais estações. E aí eu pergunto para você que é deficiente visual, que mora em Brasília, e para você que é usuário, assim como eu. Faz sentido, por exemplo, o metrô DF, que deveria ser um bom exemplo em relação ao serviço prestado. E eu não falo do atendimento dos funcionários, porque os funcionários do metrô, eles atendem muito bem, principalmente as pessoas com deficiência, né? Agora, eu tô falando da questão do serviço, onde, por exemplo, acontece o seguinte. Temos aí o intervalo de 15 minutos entre um trem e outro, coisa que não existe, por exemplo, no metrô de São Paulo. E não dá para se comparar o metrô de Brasília com o metrô de São Paulo em relação a essa questão de intervalo, porque no metrô de São Paulo, 15 minutos para eles é quando acontece alguma coisinha, quando acontece alguma falha, quando acontece, por exemplo, alguém entrando na via de forma inadequada. Então, assim, não tem como comparar o metrô de Brasília com o metrô de São Paulo em se tratando de intervalo, porque é impossível. Se tentar fazer esse comparativo, vai ver que o metrô de Brasília tá ficando muito para trás. De verdade. E aí, a postagem diz o seguinte. Pesquisa de satisfação diz que 82,5% dos usuários utilizam o metrô DF. Ah, meu amigo. Eu queria saber, por exemplo, e eu espero que esse vídeo meu aqui chegue para um morador do Lago Norte. E aí a minha pergunta é a seguinte. Pergunta, por exemplo, para os moradores do Lago Norte, ou do Lago Oeste, ou, por exemplo, lá no Mangueiral, lá no Jardim Botânico, se eles ouviram falar alguma vez no metrô DF. E se já ouviram, se já pensaram um dia em pisar ali para conhecer e sentir a realidade de quem utiliza o metrô todo santo dia. E outra coisa, 82,5% da população utilizando o metrô. Não, meu amigo. Primeiro que isso aqui não bate com a realidade de quem usa o metrô DF. Não bate.
Porque se você perguntar, por exemplo, para alguém que mora no Paranoá, eles vão dizer que o metrô de Brasília presta praticamente um péssimo serviço. Em se tratando de atendimento não, de intervalo de trens, essas coisas assim. E outra coisa, o que eu já falei nesse canal aqui, e eu vou falar de novo, Os trens do metrô DF não possuem ar-condicionado. Outra, a sinalização já é antiga, dos anos 90. E para piorar a situação, o metrô DF tem outro problema, que é a pouca quantidade de subestações de energia, o que contribui com a quantidade de falhas que acontece. E aí eu fico pensando o seguinte, gente, como será que o pessoal da manutenção tá fazendo? Eu sei que eles estão fazendo um ótimo trabalho, mas assim, eu fico meio pensativo se a manutenção é feita 100% e tal. Essa é a pergunta que eu faço, sabe? Que fica no ar e que não quer calar, né? Então é o seguinte, gente. Repito para vocês o seguinte. Aliás, repito para vocês. Essa pesquisa de satisfação não bate com a realidade. Não bate. Porque se você perguntar, fizer uma pesquisa, por exemplo, para um usuário do metrô de São Paulo, lá no metrô de São Paulo, eles vão ver que 82,5% dos usuários do metrô de São Paulo utilizam, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui de uma das linhas do metrô, a linha 3 vermelha, por exemplo. E eu compartilhei essa postagem da página do Metrô DF lá no grupo chamado Metrô São Paulo, você também anda. Lá no grupo do Facebook. E aí um dos comentários que me chamou a atenção foi o seguinte: 160 mil pessoas é o suficiente para caber dentro de uma composição, por exemplo, de um trem da frota H, né? Eu citei esse exemplo dos trens da frota H, mas pode parecer, por exemplo, na frota G e na frota K, que circulam na linha 3 vermelha, né? Então, se esse vídeo aqui chegar para alguém daqui do DF e for compartilhado diversas vezes, vocês vão ver que essa pesquisa é uma piada pronta, sabe? Porque não existe isso. Sabe quantos por cento da população de Brasília utiliza o metrô? 5%. Agora pergunta para um usuário do metrô de São Paulo quantas pessoas não. Qual é a porcentagem dos usuários que utilizam o metrô? Não é nem 25%, vou nem chutar, porque não é nem 25%, é mais do que 25%. Mais do que isso, né? Então é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, quase que eu falo errado aqui. Compartilhe com seus amigos, marque alguém nas redes sociais e vamos pra frente. O próximo vídeo vai ser, mais uma vez, sobre o trem Intercidades. Vou falar sobre a possibilidade dos trens serem de 2 andares, correto? E é isso aí. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo. Um grande abraço.